Deus, aplauda Jesus. Você está feliz essa noite? A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estar com vocês. É sempre um motivo de muita alegria ministrar a palavra, e ainda mais num ambiente onde eu particularmente sempre fui muito edificado. Já faz alguns anos que eu frequento a este culto e sempre sou impulsionado pelo Espírito Santo, constrangido pelo testemunho dos irmãos. Então é sempre muito bom estar com vocês, estar aqui hoje e ministrar para mim é uma honra. Você está feliz? Amém? Abra comigo sua Bíblia, livro de Jeremias, no capítulo de número 29. Para os irmãos que não me conhecem, eu sou o Jadiel Anacleto, sou casado com a Bruna Anacleto, que está aqui na frente. Sou professor de Ciências e Biologia em um colégio cristão e amo trabalhar com jovens, com adolescentes, e é um prazer demais estar com vocês falando daquilo que eu amo mais do que tudo, que é a pessoa de Jesus. E hoje eu não gostaria de fugir muito do tema central da nossa igreja a respeito de oração. Então não sei se você tem o costume de anotar as ministrações, mas o título dessa ministração é: o que acontecerá quando você me buscar? Jeremias capítulo 29, versículo 12 vai dizer o seguinte: então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a sua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva porque o seu Espírito está vivo, e ela é eficaz, porque não tem como nós entrarmos em contato com a sua palavra e permanecermos do mesmo modo. Então, em nome de Jesus, venha agir com vivacidade e eficácia, que Cristo venha a ser gerado em nós, que a nossa oração, que o nosso culto venha a ter apenas um único objetivo: conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Em nome de Jesus, você pode tomar seu assento? Muito bem. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala a respeito então de uma profecia que o profeta Jeremias então está falando para o povo de Judá. E de todos os profetas, Oséias, Amós, Jonas, Isaías, confesso para você que eu acho a relação de Deus e de Jeremias muito literal. É engraçado como Deus é pedagógico com Jeremias quando ele vai usá-lo para falar para o seu povo. Então você vai ver cenas como, por exemplo, Jeremias, pega o seu cinto, cava um buraco, coloca o cinto dentro, tapa esse buraco, agora espera um pouco. Jeremias, vai lá e busca aquele cinto. Agora olha como é que está esse cinto. Está destruído, Senhor. Pois é, assim é o meu povo. Então você percebe que a forma como Jeremias e Deus conversam, e Jeremias fala em nome de Deus, se torna muito dinâmica, muito pedagógica. E essa pedagogia do Senhor, ela é perceptiva quando nós lemos o texto do capítulo 29. O contexto é mais ou menos o seguinte: o povo está em constante desobediência, o rei Nabucodonosor invade Judá, e agora ele vai fazer esse povo cativo na Babilônia. Eles serão exilados. E aí Jeremias começa a falar com o povo, porque existe um grande problema, porque alguns homens estão se levantando como profetas, e esses são intitulados como falsos profetas, e eles estão falando que talvez o exílio vai durar para sempre, porque o Senhor nos abandonou, porque o Senhor não nos ama mais, e todas aquelas coisas. Então Deus pede para Jeremias falar em nome dele para esse povo. E aí Deus, ele explica através de Jeremias os motivos pelo qual ele está então exilando esse povo. E esse exílio faz parte de um plano, porque você tem que pensar que esse povo é extremamente desobediente, sim ou não? É claro que é. Se você observar, por exemplo, eles no Egito, eles foram libertos por Deus, mas ainda assim eles herdaram uma cultura egípcia e desejaram fazer um bezerro de ouro. É um povo que culturalmente é idólatra, é um povo que constantemente precisa ser lembrado de que Deus é um Deus zeloso pelo seu povo, um Deus ciumento em algumas traduções. Quando você lê Deuteronômio, Deus fala para Moisés: olha Moisés, eu sou extremamente zeloso com o meu povo, eu tenho ciúmes dele.
Então faz sentido Deus trazer o exílio para esse povo, porque agora está trazendo disciplina para eles. Mas o primeiro esclarecimento é o seguinte: não é um exílio eterno. Então durante 70 anos, vocês vão viver dentro desse povo, exilados ali, mas existe uma condição, e aí existe uma instrução de Deus. Nos versículos 5 até o 7, Deus escreve para Jeremias: olha, diz para eles que eles devem construir casas no meio da Babilônia, eles devem se casar, eles devem ter filhos, e eles precisam buscar a paz com esse povo. Então perceba como Deus é extremamente pedagógico. Ele não está apenas pedindo para que esse povo seja exilado, mas que ele tenha uma boa conduta. E aí você consegue perceber um pouco daquilo que é um start ou um breve anúncio da profecia de Jesus. A ideia de você estar no meio de um povo estrangeiro, trazer um bom testemunho, estar naquele povo e promover a paz. Na verdade é isso que Jesus fala, que nós somos embaixadores desse mundo. Então Deus está sendo pedagógico, Deus está sendo instrutivo, Ele está falando: olha, existe um período que vocês vão ficar, e não é apenas ficar lá quietinhos, mas deem bom testemunho. E aí Ele faz uma promessa de restauração. Ele diz: olha, vocês devem confiar em mim, porque sou eu que tenho planos para vocês, planos de fazê-los prosperar. Então a perspectiva de Deus para esse povo não é uma perspectiva de vocês não me obedeceram, então ajam com as consequências, mas é porque eu vos amo, eu vou aplicar a disciplina. Afinal, um bom pai é aquele que corrige o seu filho, sim ou não? Sim. Então Deus, ele está instruindo esse povo, sendo muito pastoral, poderia dizer assim mas um Deus totalmente zeloso com esse povo, trazendo correção e disciplina. Olha, há um tempo de exílio, mas existe um propósito, e vocês devem ficar firmes, porque eu estarei com vocês. E aí, o texto principal que me salta aos olhos é o texto de número 12, onde o profeta diz: e vocês me invocareis. E aí, essa palavra, ela me chama muita atenção, porque se Deus está pedindo para esse povo invocar, significa que em algum momento eles deixaram de fazer isso, ou estavam invocando uma outra pessoa, sim ou não? Só que, de novo, não é um hábito que eles apenas utilizam quando eles vão ser exilados. Se você observar, por exemplo, a ideia de quando Davi assume o seu trono, o objetivo principal da vida dele era: eu quero trazer a presença de Deus para o meio do povo. E aí, a Arca da Aliança, que é a presença de Deus, está em outro território, mas o tabernáculo continua funcionando, o local onde Deus instituiu para que o povo adorasse a Ele. Só que, se a Arca da Aliança, que é a presença de Deus, está em um outro território, e todos os anos, dia após dia, aquele povo continuava invocando o nome de Deus, mas Deus não estava lá, o que é que eles estavam invocando? E talvez esse seja um grande start para a nossa noite, nós pensarmos nisso. Por vezes eu e você, nós estamos aqui invocando o nome do Senhor, mas não pensando com propriedade nisso. Eu estou invocando a presença de Deus nesse ambiente? Eu estou almejando, porque a palavra invocar significa clamar, proclamar, ou pedir de uma maneira desesperada. Se eu não tenho a presença de Deus no meio de um templo onde Deus deveria habitar, como que são os meus encontros? Como que são os meus cultos? Não passam de rituais vazios. E aí perceba que o povo que está sendo exilado não é um povo que tem como exclusividade essa característica, mas gerações anteriores e gerações futuras, vez ou outra, voltam a esse costume de ter rituais vazios. A palavra invocar, que é um grito de socorro, é um pensamento totalmente instrutivo e consciente de chamar por alguém, é utilizado em diversos textos na Bíblia Sagrada. Você vai ver, por exemplo, Salmo 50, quando diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrareis e tu me glorificarás. Então aqui invocar significa pedido de ajuda,
Ou Joel 2,32, e acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então está falando a respeito de uma concepção e uma percepção de fidelidade. Olha, se eu clamar a Deus, se eu buscar a presença de Deus, Ele virá até mim, é uma certeza, eu chamo Ele, Ele vem até mim. Ou Isaías 55,6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai o quanto Ele está perto. A W. Tozer, um grande teólogo, vai dizer o seguinte, que a fome pela presença de Deus é o sinal de um coração que já começou a ser transformado. Então perceba que o desejo pela presença de Deus é a evidência de alguém que está sendo transformado dia após dia por essa mesma presença. Deixa eu te perguntar algo nessa noite. Qual é o local mais seguro? Um palácio rodeado de guardas ou um campo de batalha coberto por soldados? A resposta é, depende. Depende do quê? Depende de onde a presença de Deus se encontra. Porque quando Davi, ele descobre que o povo vai estar em guerra, ele decide mandar a Arca da Aliança para o meio do campo de batalha para abençoar o seu povo. É um rei que está preocupado com o povo. Só que ele fica dentro do seu palácio, com vários guardas o protegendo, ele sobe até a parte mais externa e mais alta do palácio, observa uma mulher, contempla ela, deseja e peca. Aonde é mais perigoso? Num palácio protegido por guardas ou num campo de batalha? Aonde a presença de Deus está faltando. Então, invocar a presença de Deus é um pedido do Senhor para aquele povo: olha, vocês me invocarão, vocês clamarão por mim. Eu preciso que vocês tenham essa consciência de que vocês pedirão pela minha presença. E aí ele continua: e ireis. E aí esse ireis significa um estado de movimento ou um movimento literal. Então, ir até um lugar, fazer algum tipo de ação ou fazer algum tipo de movimento. E aí existe um grande teólogo que eu não lembro o nome, mas eu sei que ele é um grande teólogo, ok? Eu li ele num livro. E ele dizia o seguinte, que quando um homem ele trabalha, aplica a força do seu braço, de fato ele trabalha. Mas quando um homem ele ora e busca a presença de Deus, Deus é quem trabalha. O que eu estou querendo dizer isso para você? É porque o movimento de ir significa uma dependência. Eu estou anunciando para o mundo físico e para o mundo espiritual que eu necessito de alguém para sobreviver o meu dia. Eu necessito de um ser que é dotado de todo conhecimento, de todo poder, para passar cada dia, cada instante, cada segundo da minha vida. Então quando Deus diz, olha, vocês me invocarão e ireis, Ele está pedindo sobre um estado de coração. E ir para algum local, ir para algum ambiente. E essa palavra também é a mesma utilizada com a frase de Jesus muito conhecida por nós: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Perceba que o ide de Jesus é uma fala literal: vão e façam discípulos. Mas perceba também que não existe ide sem vinde a mim. Ou seja, para mim ir fazer algo para o Senhor, primeiro eu tenho que ir me encontrar com o Senhor. Eu não posso comunicar ou falar sobre alguém que eu não conheço. Talvez você me conheceu hoje, então você sabe que eu sou meio magrelo, né? Sou meio ansioso, fico estalando os dedos, alguns tiques, falo muito rápido, mas vocês não conseguem talvez dizer que me conhecem, mas vocês têm algumas informações sobre mim. Então sabem que eu sou professor, sabem que eu gosto de Jesus, sabem que eu sou casado com a Bruna, mas de fato nenhum de vocês aqui, com exceção da minha esposa, foi em um velório comigo, ver como eu acordo todos os dias, sabe talvez qual é o meu alimento preferido. É bem verdade que vocês têm informações sobre mim, mas que vocês não me conhecem plenamente. Assim também é nós com a presença de Deus. Não dá para falar de algo, meu irmão, que eu não tenho conhecimento, apenas informação. Eu não consigo falar a plenitude do Evangelho se eu apenas tenho informações sobre a pessoa de Jesus. Eu não consigo ensinar as pessoas a seguir a Cristo e ir a Cristo se de fato isso não é vívido na minha vida. Então o chamado de ir para esse povo é: olha, vocês irão até mim, invoquem a mim,
vão até mim. E esse é um dos meus maiores sonhos, ser uma igreja que ora, que trabalha, e quando Cristo Jesus vier me buscar, Ele me ver em movimento por Ele, em busca de um encontro com a sua presença. Em nome de Jesus, que quando Cristo voltar, Blumenau venha a ser essa cidade, cheia de homens e mulheres que buscam a presença, que oram e pedem por mais do Senhor, que invocam o nome santo do Senhor. Isso é ir. Existe sim o chamado literal de ir para algum local, mas é uma mudança de estado. Olha, eu preciso mudar a minha postura, eu preciso criar um hábito. Rick Warren, um pastor americano, vai dizer que quando você faz algo durante 40 vezes, ou durante 40 minutos, aquilo se torna um hábito na sua vida. Você cria um ritmo sobre aquilo. E ir até o Senhor deve ser um hábito para nós. Eu não consigo viver um dia sem buscar a presença de Deus. Uau! Como nós gostaríamos de falar essa frase. Você consegue talvez passar um dia inteiro sem ler a Bíblia, mas talvez sem aquela xicrinha de café de manhã. Eu já fiz o teste, me dá dor de cabeça. Muitas coisas nos viciam, muitas coisas nos controlam, mas nós ainda não chegamos à estatura de sermos totalmente dependentes do Senhor, a ponto de, eu estou em abstinência, porque eu ainda não falei com Jesus. Uau, que incrível seria ter uma igreja desse porte, e é assim que Deus está instruindo eles: olha, vocês estão exilados, vocês vão me invocar, vocês irão, e aí existe a resposta, ou a instrução que eu acho incrível: e vocês orarão. Então vocês me invocarão, vocês irão, e irão para onde? Irão orar. Essa é a instrução de Deus. Olha, você achou que você ia afiar a espada para a guerra? Você achou que você ia se preparar para um grande combate? Não. Vocês me invocarão, e o movimento de ida que vocês estão querendo fazer, de libertação, é oração. E eu digo para você que a oração, ela é a porta de entrada para que Deus possa agir em todas as circunstâncias da sua vida. Não existe batalha que nós não comecemos primeiro no Espírito, e essa batalha, ela é guerreada de joelhos dobrados, em oração. Só que sabe o que é interessante? Como um professor de biologia e de ciências, a gente lê alguns artigos, e aí hoje é interessante que muitas pessoas ou muitos cientistas informam para a academia que na verdade é muito importante orar. Você sabia disso? Os cientistas dizem que a meditação e a oração é extremamente importante, ou seja, todo cristão deve orar, com certeza, mas eles afirmam que toda a população, todo o mundo, ele necessita orar, ou necessita meditar. E eu anotei aqui para nós refletirmos alguns motivos de oração, ou de algumas justificativas do porquê é importante orar de acordo com a ciência. Estão comigo? Ok. A primeira característica ou afirmativa da importância da oração perante a ciência é que a oração, ela aumenta a nossa resistência à dor. Quando nós oramos, segundo a ciência, existe uma parte do nosso cérebro chamado córtex sensorial, ok? E esse córtex sensorial, ele é responsável pela circulação e o fluxo de sensações do nosso corpo. Quando eu dobro os meus joelhos e eu oro, eu diminuo a ação desse córtex sensorial e a minha sensibilidade ou o meu estímulo à dor diminui. Então a ciência vai afirmar que quando você entra em estado de oração, de meditação, você sente menos dor. Só que aí o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Sim, a ciência diz que a oração é importante e diminui a dor, mas a palavra de Deus já disse isso antes.
A ciência vai dizer para nós que a oração aumenta a nossa reconstrução cerebral ou a nossa criatividade. Então eles vão dizer que existe uma região do córtex pré-frontal onde eu vou ter um estímulo ou uma circulação de sangue elevada, e isso possibilita ou aumenta a chance de ter criatividade. Então, quando eu oro, eu regulo o meu cérebro a ponto de eu me tornar mais criativo. Porém, a palavra de Deus diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, a fim de que experimentei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação da mente. Então a ciência fala, ora, por quê? Porque renova o pensamento, criatividade. Pois é, o apóstolo Paulo já nos ensinava a respeito disso. Quando eu oro, a minha mente sofre metanoia. Eu me arrependo daquilo que eu fiz, o Espírito Santo age em mim, e agora eu tenho uma nova forma de pensar, uma cosmovisão cristã sobre esse mundo. Olha que incrível! A oração, ela é aprovada pela ciência, mas a Bíblia já nos ensina a respeito disso. A oração, ela vai melhorar a atenção e concentração. Ou seja, quando eu estou orando, a ciência vai dizer que o meu córtex, na região analítica, ele vai diminuir o fluxo de sangue, ok? E a partir disso eu vou diminuir o ritmo cardíaco, e a partir disso eu vou relaxar o meu corpo e focar em uma coisa específica. Focar na presença de Deus. Só que aí, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A ciência afirma para a gente que é importante orar. E você vai ver que a ciência vai dizer que a oração faz você descansar mais que o sono. Ou seja, se eu orar, eu descanso muito mais do que se eu dormir. E aí o salmista fala isso, olha, em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. A oração melhora a autoestima, então se você se acha feio, não faz dieta apenas, vai orar. Vai buscar a presença de Deus, que Ele vai dizer para que você nasceu. Salmo 139, eu te fiz de modo admirável. A oração promove isso, a presença de Deus te promove isso, meu irmão. Só que também a oração melhora a sua capacidade de tomar decisões. Orar é importante, por quê? Porque não é apenas o meu coração que está falando, porque o meu coração é enganoso, mas é Cristo Jesus, que me conhece, que sonda o meu coração, que tem planos de paz. Ele vai me ajudar a tomar a decisão certa. Então perceba que a ciência nos manda orar, e isso é muito bom. Eu conversava esses dias com uma turma do ensino médio, e eu contei para eles de um relato científico. Uma empresa americana disse que agora eles descobriram que existe a Eva mitocondrial, o Adão cromossômico, ou seja, nós não viemos do macaco, nós temos um ancestral comum. E eu comentando isso em sala de aula, bem tranquilo, daqui a pouco uma aluna pega e fala, mas eu já sabia, eu li Gênesis. E aí você pode rir, porque eu também ri na hora, achei muito engraçado. Só que por vezes, parece que nós precisamos que o mundo diga para nós aquilo que a Bíblia já disse há muito tempo. Parece que nós temos mais fé na ciência e não na palavra de Deus. Meu irmão, enquanto a ciência manda você orar, vamos encurtar o caminho, vamos dobrar os joelhos e orar mesmo. Porque enquanto eles perguntam e fazem perguntas desesperadas sobre como que vai ser o mundo, nós já sabemos como acaba. Cristo venceu e vem buscar a sua igreja. Ei, Romanos 8,19, existe uma ardente expectativa na criação, no que? Aonde Deus vai revelar aquilo que seus filhos realmente são. Deixa a ciência falar que a oração é importante, nós vamos continuar dobrando os nossos joelhos, porque não é a ciência que diz que é importante, mas o Senhor diz, clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você ainda não conhece. Meu irmão,
Isso é a palavra de Deus. Me emociona. Me enche de lágrimas meus olhos. Porque tem gente gastando a vida inteira procurando por respostas. E a resposta já habitou entre nós há muito tempo e nós o desperdiçamos. Que nós não venhamos ser essa geração. Vocês me invocarão, vocês irão, orarão. E a pergunta principal dessa noite deve ser: o que acontece quando você buscar? O que acontece quando você orar? E eu gostaria que você repetisse comigo. O pastor Samuel está afiado. De novo, e eu vos ouvirei. É isso que acontece quando você busca. E perceba que essa talvez é uma grande dúvida do nosso coração. Leonardo Ravenhill vai dizer que a maior dificuldade do cristão não é Deus ouvir a sua oração, mas é de fato ele orar. Quando eu olho esse texto, quando eu vejo Deus dizendo essas coisas, eu percebo que essa frase ela não é optativa, ela é afirmativa. Não é, olha, se você orar talvez eu te escute. Não, se você orar, eu te ouvirei. E aí perceba que Deus não está abandonando esse povo, muito pelo contrário, Ele está dizendo: eu me interesso por vocês, vocês que me deixaram. Se vocês orarem, se vocês me buscarem de todo o coração, eu vos ouvirei. E isso é fantástico. O Senhor está afirmando para mim e para você nessa noite: eu ouço as suas orações. Você talvez não me vê, talvez você não me escuta, mas eu ouço você naquele secreto. As suas lástimas, as suas perdas, as suas dúvidas, as suas crises, eu ouço. E talvez a resposta não é no tempo que você quer, mas Ele ainda ouve. E talvez você ainda não obteve uma resposta, porque a sua Bíblia ainda está fechada. Porque não existe Deus em silêncio para quem lê a sua palavra e medita nela, de dia e de noite. Deus fala, é só nós lermos. Ele está falando agora: invoca-me, vão, orem e eu vos ouvireis. E aí, se você continuar lendo as profecias de Jeremias, como por exemplo o versículo 22 do capítulo 30 vai dizer o seguinte: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aqui Deus está explicando aquilo que a gente chama de tríplice aliança. A teologia fala como tríplice aliança. O que é a tríplice aliança? É uma somatória. Vocês são meu povo, eu sou o vosso Deus, como consequência eu habitarei no meio de vocês. Deus está fazendo uma promessa para esse povo: quando vocês forem o meu povo e eu de fato for o Deus de vocês, eu habitarei no meio de vocês. Só que Ele não está falando apenas desse tabernáculo, mas Ele está falando de Cristo Jesus, o Verbo encarnado, o Emanuel, que é chamado de Deus conosco. E eu acho muito interessante porque quando Jesus está no seu ministério, chega um dia que Ele chega para os discípulos e fala: olha, é melhor que eu vá. Não, mas espera aí, o Senhor começou agora o ministério, como é que o Senhor está afirmando para mim que é melhor que o Senhor vá? E Ele diz: é que se eu não for, Ele não virá. E aí eu te pergunto, meu irmão, o que é melhor que Deus conosco? Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós. Quando você lê Atos, por exemplo, 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Atos 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um céu, um som, com um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e o Espírito Santo lhes encheu. O que é melhor que Deus conosco? É Deus em nós. Talvez a nossa oração nessa noite não deveria ser: Senhor, abre os céus, rasga a galeria e desce, mas é: Senhor, me rasga e aparece. Meu irmão, talvez você vai ser a Bíblia que muitas pessoas vão ler no dia de amanhã.
Entenda que o culto de ensino, ele nos constrange porque existe sabedoria nesse lugar, existe conselho nesse lugar, e isso nos lapida, isso nos forja, isso é muito rico. Mas imagine que aqui é só um vestiário, lá fora é o jogo, e existem muitas pessoas que ainda não provaram da sua oração, que ainda não provaram da mesma graça que te encontrou, que ainda não entenderam que Cristo Jesus morreu por eles, que ainda não sentiram o Espírito Santo. Existiu um cientista na década de 70, que ele fez um experimento com ratos, e aí ele colocou dentro de um cilindro de água um camundongo, e deixou ele nadando ali. Durante 10 minutos o rato nadou, se afogou, morreu. Então ele repete aquele experimento. Ele pega agora aquele experimento, bota um rato de novo no mesmo frasco, mesma altura de água, durante 10 minutos aquele rato nada sem parar. Quando ele está quase se afogando, aquele cientista tira ele, põe ele na bancada, limpa, seca, dá de comida, deixa descansar e depois ele coloca de novo no mesmo cilindro. Deixa eu te perguntar, quanto tempo você acha que aquele rato durou? 5 minutos? Estava cansado, coitado. 10 minutos, renovou as forças, estava inteiro. Deixa eu te responder, aquele rato durou 64 horas. Espantados, eu também fiquei quando eu li. Só que eles descobriram que ao fazer aquele movimento de recolher o rato, uma glândula no cérebro, ela provoca aquilo que eles chamam de estímulo da esperança. Aquele rato, ele teve fé no cientista, a ponto de cada vez que o cientista passava para verificar, ele gastava mais energia porque ele acreditava que o cientista podia salvar ele de novo. Meu irmão, se um rato tem fé num homem, o que acontecerá quando você buscar a presença de Deus e ter fé naquilo que Ele pode fazer? Que esperança eu e você nós teremos quando de fato nós acreditarmos de todo o coração aquilo que Deus pode fazer. Alguns anos atrás eu tive um professor ateu devoto, muito difícil aquele homem. Ele tinha fibromialgia, as pernas eram tortas e ele era muito, mas muito rabugento. Sangue de Jesus tem poder. Ele chegava na sala de aula e a gente se arrepiava, porque ele era muito chato, muito bravo. Só que um dia de madrugada eu acordei e eu escutei uma voz falando: durma menos, para que alguém durma melhor. E eu lembrei daquele professor. Eu dobrei os meus joelhos, orei por aquele homem. Não muito feliz, mas orei por aquele homem. Quando eu fui para a faculdade, no outro dia, cheguei na sala de aula, estava ele com as perninhas retinhas, andando, feliz da vida e até fazendo piada. E aí, alguém falou: professor, o que aconteceu com o senhor? O senhor está andando reto, está feliz? O que aconteceu? Ele olhou e falou: eu não sei. Eu sei que essa foi a melhor noite de sono que eu tive na minha vida. Meu irmão, durma menos, para que alguém durma melhor. Não se espante quando pessoas vierem até você para, ao invés de falar mal dos seus cônjuges, para pedir conselhos sobre como uma família de Deus deve agir. É o que se espera de um cristão. Que as pessoas do seu trabalho, do seu dia a dia te busquem, não porque eles querem alguém apenas para falar os seus pecados do final de semana, mas porque eles querem direcionamento, porque sabe que em você existe uma coisa que em nenhum lugar desse mundo pode ter, que é o Espírito de Deus. Se a oração, meu irmão, é a força que move a igreja, deixa eu fazer uma pergunta para você com todo respeito, com todo amor, porque eu me fiz. Se a oração é a força que move a igreja, por que nós estamos tão cansados? Sabe? Se a oração é a força que move a igreja de Cristo, por que eu e você estamos tão desanimados? Talvez porque eu e você nós não oramos de fato, ou porque nós não estamos entendendo que quando eu orar, Ele ouvirá. Meu irmão, não faz sentido você dizer que a igreja ela ora e ela tem força por conta disso e nós vivemos desanimados, abatidos. Não é o que se espera dos filhos de Deus. O autor de Hebreus vai dizer que quando Jesus subiu aos céus, ele assumiu então a posição à destra do Pai. E ele é um intercessor. E todos os dias o diabo chega até ele
para prestar contas e dizer o que ele fez e o que você está fazendo nessa terra. Então todos os dias o diabo chega e fala: está vendo fulano? Está vendo Jadiel? Ó, pecou. Está vendo? Ele não presta, porque está pecando, está vacilando. E Jesus pega e fala: não é isso que o define. Eu morri por alguém que faria obras maiores do que eu. Ainda existe graça, eu ainda não retornei, ainda existe perdão, ele há de mudar. Cristo Jesus todos os dias intercede por mim e por você, e essa é a função dele no céu. Meu irmão, não negligencie aqui nessa terra aquilo que no céu é prioridade. Não negligencie aqui nessa terra aquilo que no céu é um assunto sério. Queria te convidar a ficar de pé. As minhas horas já estão acabando. Eu falo dessa maneira talvez um pouco ríspida, não é porque eu estou revoltado, mas é porque isso é uma coisa que me constrange. Sabe, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence de uma vida que não vale a pena, de uma vida onde o padrão que Cristo nos deixou não é o que eu estou vivendo. E talvez você também tenha chegado a esse ponto. Talvez você não é aquilo que você gostaria de ser, talvez você não é aquilo que você esperaria ser, mas graças a Deus nós já não somos quem nós éramos, porque Cristo nos transformou. Mas eu queria nessa noite não te acusar, mas eu queria junto com você levantar um clamor. Eu queria interceder junto com você, para que a nossa vida ela seja uma vida pautada em uma busca pela presença de Deus, uma vida pautada em uma fé, não naquilo que a ciência diz, não naquilo que a política diz, mas aquilo que os céus dizem para nós. Eu gostaria de orar com você, porque eu não sei como você chegou aqui, mas o pastor Samuel Lemos e os louvores me constrangeram o culto inteiro. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu estou rendido aqui nessa noite para dizer: Senhor, faça a sua vontade. O meu sonho é que quando eu andar pelas ruas, eles têm que fazer isso: Jadiel ou Jesus? Jadiel ou Espírito Santo? Porque eu quero ser tão íntimo de Deus a ponto de que não sobe nada de mim e a conclusão seja Espírito Santo, Jesus. Eu não sei como que você chegou nesse ambiente, e eu sei que o costume do culto de ensino é diferente dos demais cultos, mas eu gostaria de interceder com você e por você. Eu queria orar para que a presença de Deus venha a ser norteadora, que a presença de Deus ela venha a ser confrontadora. Se existe uma coisa que você precisa aprender nessa noite e nunca mais esquecer, é invocar, ir e orar é igual a Deus está escutando. Não se esqueça disso, meu irmão. Talvez o seu secreto você não vai ter experiências magníficas, mas não perca a convicção de que Deus está com você. Entenda algo: o sobrenatural ele se torna natural para aquele que crê. Creia somente. Sabe a galeria dos heróis da fé, os homens de Deus? A vida de Daniel, o único motivo que eles tinham para culpar Daniel era o qual? Ele buscava demais a presença de Deus. Vamos apontar para o Deus de Daniel, e aí vamos conseguir algo para acabar com ele. Que você seja tão íntimo do Senhor, que você confie tanto no Senhor, que o seu maior pecado seja esse: estar próximo de Cristo Jesus, estar próximo do Espírito Santo. Eu queria te convidar nessa noite a você pedir para que a presença de Deus ela venha invadir o seu coração e a sua casa. Avivamentos são marcados não por barulho, mas por um silêncio de quebrantamento. Não se preocupe em orar alto, se preocupe com a sua oração chegar lá em cima.
que a sua oração e os seus pensamentos venham ser do alto. Que o seu coração seja entregue nessa noite e venha um coração do alto. Clame a mim e eu responderei. Vamos clamar ao Senhor Jesus. Vamos, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, a sua palavra, ela é viva. Ah, Senhor, como ela é viva, porque o seu Espírito está nela e ele vive em nós, ele vive dentro de nós. Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que nos constrange, o Senhor é aquele que nos faz se arrepender de todo o pecado, de toda a vida que não vale a pena. Senhor, eu não sei como cada um chegou aqui nessa noite, mas eu te peço em nome de Jesus, não nos deixe sair da mesma forma. Senhor, nós estamos te invocando nessa noite, nós estamos nos dirigindo em uma busca pela sua presença, nós estamos orando e pedindo, Senhor, escute as nossas orações. Senhor Jesus, nos faça entender que andar com você não é uma opção, porque o Senhor é absoluto. Nos faça entender que seguir a você não é uma opção, mas o Senhor é absoluto, e esse é o único motivo pelo qual nós temos para viver em uma busca constante de intimidade com o Senhor. Senhor, se a oração ela é a força que move a igreja, nos faça forte no Senhor, nos aperfeiçoa. Quando nós estamos fracos é que estamos fortes, porque nossa força vem do Senhor, ela vem de Ti. Então, Senhor, dê força para nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, venha avivar a sua igreja, que nós venhamos ser uma geração avivada, transformada, que o Teu Espírito Santo venha nos constranger, que nós, quando cantarmos rendido estamos, que ela venha a ser uma verdade. Senhor Jesus, que o lugar mais alto que nós possamos chegar venha a ser ao chão, aos Teus pés prostrados, porque essa é a postura que o Senhor desejou para nós. Não importa o que a ciência diz, não importa o que a política diz, importa aquilo que a sua palavra diz, que o Senhor estaria conosco até a confirmação dos séculos. Então, Senhor Jesus, nós oramos para que a sua presença caminhe com nós todos os dias, para que o Teu Espírito se mova em nós todos os dias. A nossa oração, Senhor Jesus, não é rasga os céus e desce, mas, Senhor, me rasga e aparece na minha casa, no meu trabalho, talvez na minha patota de futebol. Eu não sei aonde cada um circula, mas eu tenho convicção de que existe uma geração clamando para que Deus revele os seus filhos, e nós viveremos essa revelação. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa oração, escuta o nosso clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.